Marcelo, I'm alive. Boa noite, seu Baltazar. Boa noite, amigo. Tudo bem? Tranquilo, em paz? Tudo bom com o senhor? Estou ótimo, Marcelo. Tranquilo, apesar aqui do Covid, que é uma coisa que tem alterado muito a nossa vida empresarial, a nossa vida pessoal, tá certo? E a vida espiritual. Então, você que é uma pessoa muito ligada aí a esse lado bem espiritual, deve ter observado que são certas coisas como essa que nos levam a nos aproximar um pouco mais da espiritualidade, né? Então, com certeza. Estamos focando nesse barco. Que bom. Fico muito honrado, né, de estar aqui esse momento com o senhor, pessoa que eu sempre admirei bastante. Trabalhamos um bom tempo aí juntos, né, muitas inovações, muitas coisas bacanas desenvolvemos. Exatamente. Né, e obrigado pela ter aqui aceitado. Ao lado, o meu assistente aqui, co-produtor, João Henrique Baltazar. Opa, boa noite, Alberto. Tudo bem, João Henrique? Tudo ótimo. Que coisa boa. Seu Baltazar, esse momento, né, aí, pessoal que está começando a entrar aí na nossa live, né, esse canal foi criado, né, com o intuito, objetivo de levar essa discussão, tá, para jovens empreendedores, pessoas empreendedores que já estão nessa caminhada aí há um bom tempo, né, para enriquecer. Sempre importante ter esses bate-papos, essas conversas com pessoas já que passaram alguns caminhos aí, que vai sempre contribuindo, né, para a gente não cometer os mesmos erros, para saber o melhor caminho a trilhar, né, dentro da disciplina de gestão empreendedora que eu ministro, a gente discute bastante sobre isso, tá? E é um momento, né, desse mix acadêmico e empresarial, né, que a gente busca tirar essa horinha aí com pessoas importantes, né, para a gente, para o meio empresarial, o meio de inovação, o meio de startup, o meio de crescimento, né, para discutir. Eu queria iniciar, né, que o senhor falasse um pouco aí como foi que se deu, né, o início da história da Fotossensores, né, como foi desde esse pensamento inicial da ideia, como a ideia surgiu, foi super importante para contribuir aí com os jovens. Tranquilo. Amigo Marcelo, bom, como é que está o som? Está ok? Tá ok, perfeito. Tranquilo. Bom, então, assim, uma empresa, um empreendimento, ela tem várias fases de início. E a Fotossensores, ela começou com um sonho, como eu digo sempre para os meus filhos, e o Henrique está aqui do lado. Primeiro você sonha. Depois de você sonhar, você projeta. Depois que você projeta, você executa. E o sonho é a matéria-prima de todas as obras. Todas as grandes obras, ou dos grandes raciocínios, vêm com sonho, né? E eu volto que a Fotossensores, ela não começou em 94 na universidade. A fase de fundação dela é 1994, lá no Paratec. Então, aí é onde está o começo formal da Fotossensores, enquanto empresa. E eu queria, faço questão de citar, voltar a esse ponto, onde foi que ela começou. Na realidade, ela começou em 1900 eu nasci em 1957, vamos dizer que ela nasceu em 1967, quando eu criava abelhas em Guaraciaba. Então, eu tinha 4 colmeias de abelha, que chegaram a 10 caixas. E eu achava muito legal as abelhas, que elas produziam aquele mel, e eu ia lá, a cada 15 dias, cuidava das abelhas e tirava mel de vez em quando. Só que a coisa era muito sem escala, né? Eu disse, um dia eu vou ter uma colmeia que seja eficaz, que trabalhe, mas que dê rendimento, ou seja, que possa trabalhar em escala. Quando me foi oferecida a Fotossensores pelo Dr. Flávio, que era colega nosso de aviação, Dr. Flávio é físico.
professor, doutor da Universidade Federal do Ceará. Na hora que ele me ofereceu isso, me chamou como empresário, já era empresário da EIM, Instalações Industriais de Engenharia, como você conhece, e na hora que ele falou da ideia, eu disse, porra, Flávio, minhas abelhas. Então, sacada. Então, o conceito eu já tinha. Então, quando o conceito veio, era um equipamento que se propunha a fotografar carros que avançassem o sinal vermelho e fotografassem aquilo ali. Certo? Então, o conceito é bom. Você colocar uma máquina dessa em cada semáforo, está aí nossa colmeia. Certo? Até nossas abelhas. Bom, então, voltando aqui para quem estiver nos ouvindo, ou quem possa vir nos ouvir, primeiro eu sonhei. Uma criança, um menino de 12 anos de idade, 13 anos, 14 anos, que sonha ter um negócio. E naquele tempo, voltando à área de empreendedor, eu já era empreendedor. Eu já tinha meu primeiro negócio formal ou semi-formal, porque não tinha contrato social, mas tinha um registro em cartório, foi uma escola de datilografia, chamada ESMODA, Escola Modelo de Datilografia, em Guaraçá do Norte. Então, naquele tempo, uma secretária ou alguém que fosse fazer direito, se não tivesse o curso de datilografia ou de tilogra, como se chamava naquela época, o curso de tilogra, estava morto. Né? Ou seja, não existia redator de texto, como hoje, que você precisa nem digitar, basta falar. Então, você tinha mesmo que ir lá nas máquinas Hamilton, Olivetti. Então, a sua pergunta, voltando a fotossensores, que é o empreender. O empreender ele começa com um sonho. Assim como a minha fábrica, a minha escola de datilografia, que foi o meu primeiro negócio. Cheguei até 8 ou 10 máquinas. Certo? Era uma coisa fantástica. Eu tinha um nicho de mercado, eu tinha aquele que em inglês chama de corner of the market. Então, digamos, todo mundo necessitava ter escola de datilografia. Não tinha escola de datilografia em Fortaleza, em Guaraciaba do Norte, que é interior do Ceará, para quem não conhece. Na hora que eu vi aquilo, apareceu a chance, é nessa que eu vou. Aí vem a história, não tinha dinheiro, não tinha capital, mas tinha ideia. E aí vai outro detalhe para os empreendedores. Capital não é a mola mestre para ir para a empresa. Quando você tem uma ideia boa, consistente, você vai atrás dela. Ou seja, o que é uma empresa, afinal de contas? Uma empresa é uma ficção, é uma história que não existe. A empresa existe quando as pessoas acreditam na ideia. Então, eu acreditei que eu chegaria para alguém e dizer, rapaz, eu tenho uma máquina de datilografia. Você quer ser meu aluno? Aí tinha aluno. Aí eu já tinha uma sensibilidade de mercado, que é uma outra característica do empreendedor. Ele tem que ter feeling. Ele tem que ver onde é que está aquela porção de 20% que 80% não está pensando. Ver a fotossensores. Quando a fotossensores me foi oferecida, mais uma vez, eu fui atrás de muitas pessoas para poder acreditar na ideia. Alguém tinha acreditado na ideia, no Padetec, que foi o professor Afrânio Craveiro, com mais outros, acreditou na ideia, fez um protótipo, certo? Eu acreditei que esse protótipo funcionasse, eu acreditei que o mercado ia funcionar, e tinha um sonho como base. Então, quando nós iniciamos a Fotossensores, em 1994, quando eu adquiri a parte da Universidade Federal do Ceará, nós tínhamos 3 grandes problemas. Primeiro, o problema legal. Não havia a possibilidade legal de se fazer multa eletrônica nesse país. Então, o primeiro obstáculo. Segundo obstáculo, o nosso equipamento, ele funcionava muito bem na conversa de acadêmico. Nós somos acadêmicos, você é acadêmico, é muito bonito o papel, né? Tudo bonito, papel. Vai para a prancheta, funciona. Certo? Não era nem AutoCAD, era prancheta naquela época, prancheta verde. Aí você vai para a bancada, funciona. Você põe na rua, funciona. Tanto que nós tínhamos que ter um cordãozinho de longe para ficar puxando na hora que passava o carro. Certa máquina. Fez isso mesmo. Aconteceu. E terceiro problema da fotossensores, que foi o pior deles, o primeiro, repito, o primeiro foi a questão legal. Foi dar consistência legal, ver como é que aquilo funcionava no mercado. Segundo problema, natureza tecnológica. Os fotossensores até hoje, 20 e poucos anos depois, nós estamos sempre inovando, sempre aperfeiçoando. E o terceiro, o problema cultural. Esse foi o maior problema.
âmbito cultural. Por que cultural? Porque aquela época, certo? Um ponto de semáforo tinha um dono, que era um guarda de trânsito. E esse guarda de trânsito ficava lá com um apitinho, frio, apitando. Você passava, Fusca, Chevette ou Opala, eram os carros que tinha basicamente. Uma Rural ou um Jeep. Nossa frota naquela época era esse nível mesmo. E você não sabia se tinha passado estava vermelho. Aí você dava a voltinha, aí estava colocado a cabeça baixa, piscando, né? Você chegava. E aí, autoridade? Ele, mas doutor, você fez um negócio desse. Mas doutor, não se preocupe não. Me dê 10 aí. Dava 10, o cara pegava a multa. Né? Vai em paz, doutor. R$10. Esse é o meu problema. Por que foi o problema? Porque quando nós vendemos 10 primeiros contenedores para o Detran, né, nunca funcionava. Por quê? Porque eles tinham um problema tecnológico, já para não funcionar, tinha um problema legal, que surgiram os advogados em que era ilegal, e tinha os guardas de trânsito que não queriam que eles funcionassem. Porque quem operava os equipamentos era exatamente os guardas de trânsito. Tinha tudo para não funcionar mesmo. Tá? Então, o empreendedor ele tem que ter essa capacidade de ter saco, ter resiliência, de acreditar na ideia e fazer com que outros acreditem, porque senão não funciona. Então, mais ou menos, doutor Marcelo, é esse o início, digamos, os ancestrais de fotossensores, é mais ou menos por aí. Muito bacana, Sr. Baltazar, interessante nessa questão dessa visão empreendedora tão jovem, né? Que eu acho que antes da gente continuar na parte da fotossensores, eu acho muito importante, né, a gente só voltar um pouquinho, depois a gente retoma para fotossensores, mas como é que um jovem nascido no interior do estado do Ceará tinha tantas ideias já futuristas, né, já pensava, tinha um viés de inovação desde cedo, né, de empreendedorismo, de inovação. Isso vem depois o senhor conseguiu identificar se vem da família, tinha alguém já que era assim? Eu tenho, assim, às vezes eu tenho questionado, primeiramente, o que é que faz o empreendedor? O empreendedor é a necessidade. É a necessidade. O que me motivou a buscar negócio? Olha, minha mãe, vamos que o que é isso? Isso é do menino, rapaz. Não sabemos, mas tá aqui como remédio. Bom, a pergunta foi, de onde é que vem? Eu acho que existe o empreendedor técnico feito em uma ambiência que induza ao empreendedorismo, como a gente vê em várias escolas que eu frequentei de empreendedorismo, em Harvard, eu vi isso, escola de empreendedorismo, vi isso em Israel, vi isso em vários... Só um minutinho, por favor. Ô, John. Vi isso em vários locais. Então, existe sim técnica para empreender? Existe sim. Tá certo? Contudo, existe o feeling empresarial. Então, eu tinha um avô que tinha um feeling empresarial. Eu tinha um pai que teve um feeling empresarial. Então, esta é a cultura. Os meus irmãos, todos são empresários. Não tem nenhum que tenha tido a oportunidade de ser um servidor público, ou não é porque não quisesse, ou porque seja bom ou seja ruim. Não quiser, não. Eu vou vender banana, outro vai vender tomate, outro vai vender aquilo. As minhas irmãs, essas sim, elas passaram para ser professoras, entraram para concurso público, estão muito bem onde estão. Tá certo? Mas os homens, todos são empreendedores. Então, existe essa... Eu creio que existe, assim, esta vontade de empreender inata, imanente. Existe a técnica. Perfeito? Porém, o grande professor da inovação, do empreendedorismo, é a necessidade. É aquele que falou, aquele Sheik árabe, que eu não sei, que tempos fortes fazem homens fracos e tempos fracos fazem homens fortes. Então, me autoanalisando, ora, eu nasci, minha mãe queria que eu fosse frade. Tanto que meu nome é Francisco. Que são 11 filhos. Por sinal, eu queria comunicar, alguns talvez já saibam, minha mãe faleceu ontem.
Faleceu Foi, ontem, seu Baltazar. com 95 anos de idade. Foi. Faleceu mais tranquilo, faleceu tranquila, bem, uma boa, não tinha doença nenhuma, não tinha Covid, por favor, ninguém queria colocar Covid para ela que eu não tinha, tá certo? E mamãe foi essa general, essa que nos motivou e nos forçou a barra de cair da vida, que eram 11 filhos. 11 filhos. Eu costumo até dizer que eram 5 homens, 5 mulheres e eu. Marcelo, você não riu. Éramos 11. 5 homens, 5 mulheres e eu. Não quero que eu explique, né? Precisa não. Então, a mamãe queria que eu fosse padre, ser frade, Frei Francisco Baltazar, que coisa, né? Ela me doou para São Francisco, é meu padrinho. O nome combina. Fui batizado em Canidé, e a mãe foi me doar para ser padre, com 6 meses. Meu pai, que não sabia da história, quando foi com ela, disse assim: que história é essa? A promessa é sua, não é minha. A sua metade fica, mas a minha metade volta. E assim, minha metade voltou e a metade da mamãe teve que vir junto, né? A metade do pai voltou. Pois bem, então, aí depois, mamãe não desistiu, mãe não desiste nunca. Tinha que ter um filho que fosse militar, tinha que ter um filho que fosse padre, tinha que ser um filho que fosse doutor. Doutor é médico, chamava-se doutor, não era médico. Tinha que ter um filho que fosse trabalhar no Banco do Brasil, certo? Tinha que ter um filho para ajudar o pai na agricultura, tá certo? Um agricultor para tocar os negócios do pai. O pai tinha bodega, aquelas coisas todas. E tinha filho para tudo. Tinha filha para ser professora, tinha filha para ser enfermeira, e eu fui o cara escolhido para ser padre. Ia ser um padre muito filho da mãe, assim, se tivesse entrado no convento. Pois bem, então é igual você pensa, mamãe não quer ser padre, não. Aí mamãe me colocou dentro da igreja para ser acólito. Eu era candidato a sacristão, olha só. Até que o padre descobriu que quem tomava o vinho dele era eu. Aí chegou para a mãe e disse: Dona Francisquinha, faleceu. Olha, seu filho é muito bom, muito estudioso, parará, mas não serve para ser padre. É melhor a senhora ajudar outra profissão para ele. Aí a mãe disse: agora então você vai ser tenente. Entrei no exército, fui tenente, fui oficial do exército, mas chegando no exército, eu disse: não, não é isso que eu quero. O exército é grande escola para mim, um oficial do exército. Hoje tenho grandes amigos do exército, grandes amigos generais, certo? Vá para o exército. Eu entrei no exército. A mesma época, que isso já foi em 1976, e nessa época eu fiz concurso para a Universidade Federal do Ceará, concurso para estadual, concurso para federal, eu falei, né, federal e estadual, concurso para o ITA, aqui em São José dos Campos. Hoje eu moro em São José dos Campos, sempre tive essa tesão pelo pessoal do ITA. Hoje tenho grandes colaboradores, empresários do ITA que nos ajudam. Estamos dentro do Parque Tecnológico, que tem muita gente do ITA. Pois bem, então essa miscelânea toda vai fazendo. Então, eu sempre buscando aquilo, eu quero aprender, quero empreender. Aí tive essa escola de telegrafia, tive a minha fábrica de mel de abelhas, as abelhas. Tenho uma empresa de engenharia, que é antecessor da Fotossensores. Perfeito? E estou empreendendo, cara. Hoje estou criando uma empresa de base tecnológica só de informática, aqui em São José dos Campos, com o pessoal do Ceará. A empresa está muito bem, certo? São esses apps para smartphones, voltado à área de saúde. Então, sim, está sempre no foco, está sempre empreendendo. Muito bom, muito bacana. Você bota só quando... Uma pergunta. Já temos mais de 1.000 assistentes aí, não? Temos 1021. 1021? Tem quantas pessoas apenas? 1021. Tá bom. 1021. É verdade, né? Com certeza os que estão participando estão aproveitando muito dessa sua história, dessa sua experiência. Muito importante para a gente. Né? E outros que vão ver depois, que vai ficar lá no nosso canal do YouTube. Você pode estar pensando, né, nesse seu início, que olhou, né, quando viu a primeira vez os fotossensores, lembrou como as abelhas trabalhavam. Né? E hoje no mercado, quando se fala em sustentabilidade, se fala muito na parte ecológica. Mas trazendo para a parte de gestão, sustentabilidade é algo que se sustenta. Né? Algo que eu tenha gestão, é uma empresa, um negócio, que dá ideia, eu tenho a gestão, dá ideia, ela tenha lucratividade, ela mantenha, né, um clima agradável, sustentável, crescendo no ritmo econômico satisfatório, né?
O senhor já pensava isso naquela época, quando olhou as abelhas, ela ia produzir, né? Ia ter uma autossustentabilidade financeira. Em que momento isso se concretizou, né, dentro do negócio? Vamos dizer assim, iniciamos, quanto tempo ela demorou para ser autossustentável? Para o início mesmo, naquele estudante que está participando aqui conosco. Eu sei, esse termo autossustentabilidade, para mim é um termo novo, assim, é um termo acadêmico, um termo novo, tá certo? Eu acho que a empresa, para poder ser empresa, ela tem que ser autossustentável por natureza. E o que é autossustentável por natureza? É aquela ideia que não é minha, é de um conjunto de pessoas, como você fez parte, que ela possa gerar frutos para todos, todos possam crescer. Tá certo? Então, a empresa, para ser sustentável, primeiramente ela tem que ver o todo, ela tem que ver os seus colaboradores. Uma empresa onde os colaboradores não crescem, não é empresa. Não justifica. Você sabe disso e não me deixa mentir. E se por acaso algum colaborador meu ou ex-colaborador vir assistir esses vídeos, sabem disso, que eu sempre fiz questão de dar capacitação. Você mesmo capacitou muita gente na Fotossensores. Eu exigia, quando nós implantamos isso em 2001, ou até quando nós começamos aquela certificação NPS-BR, né? E tinha essas coisas todas aí, eu não lembro. Isso. NPS-BR, né? Porque para capacitar as pessoas. Você viu um amigo Juninho, não vou dizer porque hoje ele é doutor, é formado, é mestre, mas o Juninho começou como auxiliar de zelador. Nem zelador precisa ganhar. Começou como auxiliar de zelador. Eu não estou mentindo, eu estou matando, sabe disso? Marcos Antônio. Marquinhos, né? Marquinhos saiu aí hoje como chefe de TI, um bocado de coisa. Interessante, né? Eu tenho hoje, trabalho comigo na Fotossensores, em Ceará, né? E o Felipe entrou como digitador de multa lá em cima do passamento. Bom, hoje é um dos melhores homens que eu tenho na Fotossensores. É homem, certo? Para dar e para vender. Eu até digo, Filipinho, desse tamanho você é dos meus melhores homens. Imagina quando você crescer. Só não dá para vender no peso, né? Porque é bem pequenininho. Pequenininho. Então, eu gosto disso. Então, a empresa, para ser sustentável, ela tem que ser boa para todo mundo. Ela tem que preservar a natureza, e minhas empresas todas preservam. Ela tem que fazer crescimento conjunto, certo? E ela tem que dar satisfação e lucro para os empresários, para os empreendedores, nosso capital financeiro, nosso capital intelectual, nossa experiência. Nós colocamos o risco. Ou seja, se der certo, dá certo para todo mundo. Mas se der errado, só dá errado para quem? Para o empreendedor. Então, é por isso que o empreendedor tem que faturar mais. Ele tem que juntar gorduras. Como, por exemplo, agora, nós na Fotossensores não demitimos ninguém nesse Covid. Não demitimos ninguém. Estão todos em home office, estão todos fazendo seus trabalhos em home office. Por sinal, uma experiência nova para mim. Segundo o nosso controlador, a eficiência do pessoal está muito boa, porque não tem aquela história de deslocamento. Você em casa, bota ali, se veste e vai trabalhar, quando às 7 da manhã está trabalhando, porque esse negócio de fotossensor, de TI, é tanto tesão nesse negócio, que se o cara não tiver cuidado, ele fica sem dormir, sem almoçar. Porque é importante ver a coisa terminando. É importante ver a coisa funcionando, ver a coisa rodando. Tá certo? Bom, então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que empreender, em que hora chega esse dinheiro? Que hora chega esse retorno? Você faz um tal de business plan ou plano de negócio. Nunca funciona, né? Nunca funciona porque as variáveis são muito grandes. Você pensa em fazer uma coisa, aí aparece um Covid desse e ferrou. Minha empresa de TI. É para ter começado a vender em janeiro. Não estou conseguindo vender nada. Mas, em compensação, estamos aprimorando. Fazendo telemedicina, que já é um conceito muito, muito importante. Esse é um ponto. Eu acho que empreender, essa sustentabilidade, ela não pode, na cabeça do empreendedor, ocorrer de imediato. Então, ele não pode trabalhar pelo retorno financeiro. Ele tem que trabalhar pelo retorno da concretização da ideia, pelo retorno da concretização do sonho. Certo? E o dinheiro, ele vem, naturalmente. O empreendedor que for trabalhar por dinheiro está morto. O seu café, se você achar que tem,
vai trabalhar por dinheiro, meu amigo, se você fecha antes de abrir. Porque não tem um cliente, tem várias variáveis, tem esse Estado, um Estado megalomaníaco, opressor, que é o maior problema do empreendedor. Atenção, pessoal, o maior inimigo do empreendedor é o Estado. Verdade. Porque é ineficiente, porque é opressor, porque não dá as condições, porque cobra demais. Certo? Então, são esses fatores. Então, esta sustentabilidade depende de uma série de variáveis. Porém, ela sempre será superada quando você tiver aquela palavra nova chamada resiliência. A resiliência, para mim, tiver saco, tiver cunhão roxo. Certo? Para poder aguentar. Para poder aguentar o tanque. Não existe. Quantas vezes eu quis fechar a foto sensores? 50. Quantas vezes eu quis fechar a IM? 50. Minhas máquinas de datilografia também queria. Sempre tem obstáculos. Mas você tem uma ideia. Então, o que move o empreendedor é essa gana, essa vontade de fazer. A necessidade é a base, é o motivador, é o fogo inicial. Porém, o que sustenta é a vontade de ver o filho crescer. É como plantar árvore. Atualmente, eu estou com outro empreendimento. O empreendedor nunca para de empreender. Assim, é uma doença, sabe? É uma doença. Não sobe dinheiro no bolso, só manter um caixazinho pequenininho. Eu estou plantando árvores. Eu estou com um parque de 55 hectares. Já temos mais de 12 mil árvores mata-atlânticas plantadas e grandes. Tá certo? Então, isso é uma coisa muito interessante. Então, empreender uma empresa é como plantar uma árvore. No dia que eu cheguei lá uma árvore, vi um guaporuvu, que é uma árvore linda, que eu levei aqui em São José dos Campos, e vi os manos na Casa da Serra, que são aqui em São José dos Campos, Mata Atlântica, que não via lá, em Guaraciaba. Na hora que você vê uma árvore crescendo, é como um filho que você nasce. Vê aquele filho crescendo. Assim é a empresa. Então, o empreendedor, ele vê na empresa um filho. Então, ele não deixa ela morrer, ele não deixa ela passar fome. Ele passa fome, mas não deixa a empresa passar fome. Ele não tira salário, como eu não estou tirando agora. Eu e meu sócio Júlio, certo? Que você conhece muito bem, fizemos um acordo. Júlio, se a gente tirava X, estamos tirando X sobre 2. E pedindo o sacrifício de todos os nossos terceirizados para tirar X sobre 2. E todos eles estão sacrificados, mas a empresa está viva. Ou seja, é a galinha dos ovos. Meu amigo, eu posso até morrer porque eu não como ovo, mas minha galinha não vai ficar sem milho. Então, esta sustentabilidade, ela vem com essa concretização, com essa maturidade. Tem um livro que eu li há muitos anos atrás, do Itzhak Adizes, O Ciclo de Vida das Organizações. Então, é um gráficozinho, tipo o gráfico de caos. A empresa nasce, é como um namoro. Você vê um sócio, vamos fazer um filho? Vamos. Os dois engravidam. Os dois engravidam daquela ideia. Pô, vamos botar uma cafeteria lá na Soares, certo? Aí, a ideia arranja um sócio. O que precisa? Precisa o projeto, precisa isso. Aí são aquelas coisas, precisa levar para um jantar, precisa levar para um hotel. É um namoro, até que a empresa nasce. Quando a empresa nasce, ela nasce toda desconjuntada, toda feia, toda... que nem um bebê, sabe? Você tem que dar pela boquinha dela 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E a empresa... Eu só vim tirar dinheiro da Foto Sensores quase 10 anos depois. Botando 10 anos. A IM, muitos anos depois. A fábrica da tilografia, muitos anos depois. Mas depois chegou a hora que o dinheiro vem. Então, o dinheiro ele vem por consequência, não por objetivo. É lógico que o objetivo maior da empresa é o lucro. Sem lucro, você não paga suas contas. Sem lucro, você não cresce. Sem lucro, você não consegue evoluir e abrir outras empresas. Então, diga que a minha escola de tilografia me deu chance de ser sócio da IM. A IM era capitalizada o suficiente para comprar a parte da universidade e para colocar $117 mil, que foi meu capital inicial, integralizado da Foto Sensores, certo? Para poder comprar câmera e outras coisas mais. Muito bem. Então, concluindo sobre sustentabilidade. Ela pode ser muito bonita no papel, ela pode ser muito bacaninha, mas ela não sai de uma hora para outra, não. Ela sai com o tempo. E depois, como diria o Itzhak Adizes, as empresas morrem prematuramente. Tem umas delas que já nascem que nem feto, já nascem mortas. Ideia de Jerico, uma fábrica de picolé para vender no Polo Norte. Já nasceu morto. Certo? Aquecedor
a energia solar para vender no deserto. Pô, só se for usar à noite, mas durante o dia não dá certo. Então, não seria. Então, tem ideias que nascem mortas. Assim como tem bebê que nasce torto. Tem outros que morrem quando é criança e a maioria morre na adolescência. A maioria morre na adolescência. Algumas delas chegam no estado adulto, e outras delas se eternizam por 30, 40, 50 anos, 100 anos, certo? Por aí vai. E outros que ficam milenar, que é o caso, com todo respeito, assim, da Igreja Católica, como organização, fantástica. Tem 2.000 anos, ou quase 2.000 anos. Certo? Então, é isso aí. Então, a sustentabilidade, ela é necessária. E a minha expressão sustentável, porque senão ela não é empresa. É interessante o senhor falou isso aí, a questão da... às vezes tem pessoas, né, tem uma estatística no Brasil, né, eu vi há um tempo atrás, não sei como é que está atualizada, que mais de 60% das empresas, né, no Brasil morre com menos de 5 anos. Né? O senhor dando um exemplo aí, eu me lembrando que às vezes acontece isso, a pessoa está ali numa necessidade, corre para abrir uma empresa, né, achando que vai ter logo retorno para sobreviver, né, e o retorno não vem tão rápido. Eu acho que isso que gera também muita microempresa que está focada no dinheiro, no resultado, né, e não esperar crescer. Né? É bacana. Dentro desse que o senhor estava falando também, né, já falou um pouco aí sobre essa parte inovadora, mas a fotossensores dentro desse ecossistema de inovação. Né? A gente sabe que ela nasceu, né, o produto, não a ideia, mas o produto nasceu dentro da universidade, né, já com esse viés de inovação, né, dentro do Padetec. Isso. Como foi esse crescimento, né, nasceu dentro da universidade, no viés de inovação, como eu falei, mas como foi essa visão empresarial do senhor de sempre manter esse viés de inovação, está dentro do ecossistema de inovação, tanto a fotossensores como, o senhor já falou aí, algumas empresas, alguma iniciativa, mas como Baltazar vê esse ecossistema de inovação. Marcelo, é uma coisa muito lógica. Onde é que está o conhecimento? O conhecimento está na academia. Na academia, a universidade, o que ela é? É a detentora do conhecimento, a guardiã do conhecimento. É na academia onde existem as pesquisas, na academia onde existem os doutores, cada um com ideia mais tapafúrdia do que outro, cada um com uma ideia diferente. E são essas ideias diferentes que fazem com que você gere o nicho de mercado, gere o diferente. Então, inovar, no meu conceito, não é você inventar a roda, é você botar a roda no seu carro. Em vez de você puxar a carreta sem roda, põe a roda. Inovação. E a universidade, a academia, tem esse conhecimento de dizer, cara, tu tá aí puxando esse pedaço de pau, arrastando no chão, tem um negócio chamado roda. Ah, roda, como é que é? O negócio redondo, bate 2 eixos. Descobri a roda. Certo? Então, inovação isso aí. Então, logicamente, como empresas que nasceram dentro da universidade, a IEM nasceu dentro da universidade. Por quê? Se eu não tivesse ido para a universidade, para fazer meu curso de engenharia elétrica, com aquelas aulas de termodinâmica, com toda a aula de... a universidade você pega muitos conceitos, na engenharia principalmente. Você é multidisciplinar. Na hora que eu vi isso em 76, quando eu saí da universidade, em 79, e por questão de difíceis econômicas, você pode ter que botar um negócio para ganhar dinheiro aqui, não vou trabalhar para os outros a vida toda, não. Aí me especializei em conservação de energia, recuperação de energia. Bom, mas onde está o conhecimento? Na universidade. No meu diploma de engenharia, no meu diploma de administrador de empresa, na minha experiência de carro do Exército, você junta tudo isso e continua. Então, logicamente, eu nunca podia deixar de estar na universidade. Tanto é que eu saí dentro da universidade, levei lá para a IEM, um quartinho lá atrás, eu acho que eu já mostrar para vocês, depois vim para a nossa sede, na Alcaçan Leite, depois vendo que precisava inovar, disse, meu amigo, eu vou procurar um centro que me dê uma melhor ambiência de desenvolvimento. Aí fui para onde? Fui para o maior polo de tecnologia desse país, que é São José dos Campos.
E dentro de São José dos Campos, onde é a melhor ambiência, dentro do Parque Tecnológico de São José dos Campos. Tem lá 300 empresas, tem startups, tem empresas grandes, tem laboratório da Boeing, tem laboratório de outras. Pô, e tem uma série de pequenas empresas, de 10, 12 pessoas. Uns caras são especializados em BI, outros são especializados em Big Data, outros são especializados em front-end, desk-end, essas coisas todas, esse nome feio que vocês usam tudo. Porra, os caras só fazem aquilo, então fazem bem, fazem rápido, fazem mais barato. O meu negócio é outro, o meu negócio é vender informação. Certo? Então, isto é inovação. Que é inovação? Usar quem sabe. Como nós contratamos você e muitas outras pessoas muito boas que nos abriram essa cabeça ou consolidaram esse conceito da inovação. Então, dentro da universidade é que está a inovação. Então, essa inovação ela precisa sim do conhecimento acadêmico. Precisa. E a academia precisa sim da pesquisa pura. Certo? Precisa pesquisar para que serve esse espuma de sabão. Um dia alguém vai usar esse espuma de sabão com aplicação prática. Tá certo? Precisa sim inovação, precisa do empreendedor, do empresário. Que a inovação sem utilidade para a sociedade, se a inovação não for sustentável, se é que cabe esse termo, ela não é inovação, ela é paper. Ela serve só para enganar curriculares ou enganar trouxa. Certo? A inovação, ela tem que gerar riqueza, ela tem que gerar conhecimento de outras pessoas, ela tem que melhorar a sociedade como toda, para poder ser inovação, no meu conceito. A pesquisa, ela tem que gerar conhecimento para alguém. Certo? Então, um paper que não serve de papel, é só paper, ou para colocar em revista científica de 5ª categoria, não serve para nada. E aí vem uma crítica, não sou acadêmico, mas eu vejo muita gente ser avaliada pelo currículo Lattes. Por que não é avaliado pela eficácia daquele documento? Certo? Bom, isso aí são percepções ao longo dessa minha vida empreendedora, porque eu sempre ser prático. Hoje mesmo falei para o João Henrique, falando sobre algumas coisas. Meu filho, eu tenho um pavor a negócio que não tem meio e nem tem fim. Ele estava querendo abrir um negócio aí. Perfeito. Onde é que está o começo? Onde é que está o meio? Qual a finalidade? O negócio tem que ter começo, meio e fim. É a sustentabilidade. Ele tem que gerar riqueza. Então, os nossos documentos acadêmicos têm que terem sustentabilidade. Ou seja, tem que haver um retorno para a sociedade. Tem que haver um retorno para os nossos pais que pagaram com muito custo a escola média, os cursos de formação, que pagaram muito custo a uma faculdade, que a maioria hoje tem uma faculdade particular. Muito bem. É por aí, meu velho. É por aí. Ok, seu Baltazar. Temos aí, né, tá aqui conosco, você falou em Juninho, ele está aqui conosco, Enoque, né, a turma aí. Porra. Glaudezon, Alexandre. Boa noite, pessoal. A turma boa aí nos acompanhando. Excelente, cara. E essa turma boa, cara, isso é que faz a empresa. Né? E a gente mandar um convite, como eu mandei para ele de última hora, faltando 5 minutos para começar, os caras estão aí. Porque acreditam na empresa. Acreditam em quem conduz, acreditam na ideia. Certo? Isso eu vibro com isso. Eu estou vendo agora assim, quanto mais dificuldade a gente faz, mais você vê quem é que tem cunhão roxo. Desculpe as moças aí. As moças, esse termo não é meu, esse termo é do Collor. Tá certo? Então, esse pessoal que trabalha 24 horas, que vibra, que de madrugada diz, consegui encontrar o defeito onde é que estava. Isso dá uma vontade de crescer, de empreender, né? Então, eles são pessoas como Enoque, são pessoas como Enoque, que até hoje faz pesquisa para fotossensores, como o Alexandre, como o Glaudezon, pessoas que trazem conhecimento e agregam. Então, a empresa é isso, a empresa é gente, Uma empresa sem gente não é gente, é um computador, um robô. Serve sim, os robôs servem para fazerem ações repetitivas. Por mais que a TI esteja evoluída, certo? Precisa de um cérebro humano para discernir alguns conceitos ainda, pelo menos, não evoluídos na TI. Então, se volta a falando... Então, a turma está aí. Marcos Antônio entrou agora também. Aí Marquinhos, você falou dele aí. O Marcos Antônio é nosso exemplo, o cara que entrou como auxiliar de zelador, que saiu quase como doutor. Isso é gratificante. Isso é um retorno para o empreendedor. É um retorno. Não é só o financeiro.
É retorno quando as pessoas crescem. Então, vê o Marco Antônio lá em cima. Vê você, doutor. Vê o Pedro Fernandes, doutor Pedro Fernandes, reitor da Mossoró, que acho que está para Fortaleza. O cara que entrou como estagiário, tá certo? E saiu doutor, fez o PhD dentro da empresa. Doutor Erivelto. Erivelto entrou como estudante de matemática. Ele disse, bicho, como é que tu vai ganhar dinheiro com matemática? Não, porque eu vou... Tá bom. Como é que tu vai ganhar dinheiro com matemática? Faço engenharia elétrica, pô, vem me ajudar. Fez engenharia elétrica. Depois, você não foi ao mestrado? Fez mestrado. Depois está no doutorado. E me ajuda hoje. Doutor Erivelto hoje é um dos nossos responsáveis técnicos por um dos nossos contratos do DENIT. É um cara que nos ajuda muito, um cara que conhece o negócio. E muitos outros, não precisa ser doutor, não. Tem o Jorge Henrique, tem o Felipe, como eu falei, tem um pessoal bom pra caramba aqui em São Paulo que eu conheci agora, pessoal maravilhoso que está lá no Rio Grande do Sul, pessoal, tem gente boa em todo lugar, basta a gente ter a oportunidade de conhecer essas pessoas. Né? Você pode estar falando em pessoas nessa caminhada, nessa jornada que o senhor já tem aí de inovação, de empreendedorismo, o senhor consegue perceber uma evolução na qualidade do conhecimento, na qualidade dos profissionais que eram antes e os profissionais de hoje, nesse viés de solução, de inovação? Teve uma mudança ou não? É fácil, aí eu vou juntar a pergunta, é fácil encontrar bons profissionais qualificados hoje? Rapaz, eu não diria que seja fácil e nem tão pouco, assim, difícil. Eu diria que nós temos que dar... meu filho, plugue aqui no tomada, por favor. Só um minutinho, tá? O celular está quase pensando aqui. Pois bem, olha, um bom profissional, ele não é fácil, é difícil. Existe, sim, uma demanda cada vez maior para bons profissionais, seja na área da TI, seja na área da TI, seja em qualquer área, na área de vendas, em qualquer área. Contudo, quando esse profissional encontra uma ambiência onde ele possa ver o trabalho dele crescendo, evoluindo, onde ele esteja lá por alguma coisa muito do trabalho, é fácil você conquistar e reter essas capacidades. Mas tem que dar condições dele se sentir gente, dele se sentir valorizado e, além disso, dele ser remunerado de acordo com as regras de mercado, tá certo? E mais, e ver que ele pode crescer, que ele pode evoluir, que aquelas ideias dele são execuíveis e dão certo. Eu vejo meu pessoal de TI, Marcelo, aquilo que você fez para nós durante anos, pegar um projeto louco como um tal do Nova Solução, acabou com o nosso equipamento e criaram uma loucura, certo? Que é o RTM544. A turma trabalhando de madrugada, rapaz. A turma vibrando quando a coisa acontece. Isso é fantástico para o empreendedor, é fantástico para o empresário. Certo? Então, esse pessoal, que é a sua pergunta, esse pessoal é fácil encontrar? Não, não é fácil. Porém, digamos, assim como a gente procura um bom profissional, o profissional também procura uma empresa boa que valorize tudo isso. Que valorize a pessoa como ser humano, valorize a pessoa como profissional e que a coisa funcione, que ele bote um gato na rua e o gato pegue rato. Certo? Criar um gato que tem medo de rato, pô, ninguém quer isso. Não é gratificante. Então, tem essa gratificação. E você sabe disso. Quem está nos ouvindo também sabe disso. Como é gostoso ganhar uma licitação. Como é gostoso desenvolver um equipamento novo. Como é gostoso o nosso pessoal aqui em São José dos Campos consegue fazer o equipamento por 10, antes custava 60. Certo? Isso é muito bom. Certo? Então, a sua pergunta, não é fácil encontrar gente, porém, também não é fácil, gente boa, encontrar uma empresa boa. Mas as energias se cruzam, as energias fluem, né? E nós estamos, doutor Marcelo, com todo respeito, com uma equipe muito boa, enxuta. Enxuta. Isso graças à inovação, graças à universidade, graças às novas técnicas. Às vezes a gente fica em cima de um assunto, querendo inventar roda, quando a roda está à discussão. Tem que ter coragem, tem que ter visão, dizer, meu amigo, por que eu não coloco a roda nessa carroça? Já que a roda existe. Mas tem gente que não acredita, não, vou lá usar a roda, a vida toda foi puxando
arrastando no chão, né? E é essa diferença entre o perdedor e o ganhador, uma das diferenças. Faça uma pergunta difícil aí, Marcelo. Tem não, o senhor não tem não. O senhor falou em relação, no início, o maior que vai contra, né, a maior barreira do empreendedor, né, o governo, o Estado, que atrapalha muito a máquina, que é lenta, né, em vários aspectos. E numa visão, né, claro que as duas andam junto, mas para inovação, né, qual é o que o senhor está, né, acompanhando o Brasil todo, né, eu vou fazer duas perguntas junto. Quais são as principais barreiras para quem quer inovar, né, quem vai iniciar um processo de inovação, a empresa está com a ideia para colocar no mercado. E no Brasil, existem locais que é mais fluido a inovação do que outros, tem locais que as pessoas dali já têm uma característica mais inovadora do que outra, não existe isso? Mas existe sim, Marcelo, existe. Existe, digamos, a inovação, ela para ser completa, ela tem que ter um outro elemento, que é o capital. E tem que ter o mercado, certo? Então, não adianta você inventar um avião e não ter quem compre, ou não ter passageiro para voar nele, certo? Então, o Estado, principalmente aqui no Brasil, é um Estado muito grande. Ele é um comprador voraz, é um comprador que compra 40%, 50%, sei lá, da produção. Então, isso é uma restrição. Restringe muito esse Estado grande, que atrapalha, certo? Porém, fica muito difícil a empresa sobreviver sem o Estado. O Estado, ele entra com a pesquisa tecnológica, ele entra com a regulamentação do mercado, ele entra com a criação de leis que possam usar um produto A ou B. Bom, e nessa, assim, pelo meu ponto de vista, existe sim locais onde a inovação ela é mais fluida. Eu estive em Israel alguns anos atrás e visitando lá os parques tecnológicos de Israel. Se você tiver uma ideia de Jerico, Universidade de Ben Gurion, que é onde eu estive, eu tenho aqui a ideia de Jerico. Aí ele, perfeito. Qual é a sua ideia? Minha ideia é fazer o jumento voar. Aí, pronto, a universidade lhe doa $300 mil. $300 mil. Qual é o seu prazo? O meu prazo é 1 ano para fazer o jumento voar. Pronto. Logicamente que eu estou dando aqui o exemplo estapafúrdio, mas eles não vão questionar a sua ideia de Jerico. Meu amigo, a inovação, ela surge de onde você menos espera. Só os loucos inovam, porque os não loucos, os que não têm ideia de Jerico, eles não conseguem, porque eles vão ver o que todo mundo vê. Então não é inovação, é mesmice. Tá certo? Então, alguns lugares, como Israel, por exemplo, realmente tem ambiência de inovação. Que aí é onde entra o Estado. Ele diz, Estado, Baltazar, Marcelo, você está com a ideia de Jerico, está aqui $300 mil. Chega um ano depois, aí você vai dizer, puxa vida, rapaz, o jumento não voou. Ok, Marcelo? Obrigado. Mas eu estou com outra ideia, eu quero fazer um cavalo voar. Ah, meu amigo, você vai ter que demonstrar porque cavalo vai voar. Ou seja, você parte do princípio que você é um cara sério, que você é um cara bom, parte do princípio que a sua ideia de doido é boa. Como, por exemplo, eu vi o conceito do Waze lá em São José dos Campos, não, lá em Israel, quando nós já tínhamos, através do doutor Eurico e do doutor da universidade, não sei o nome dele, nós fizemos aquele mapa, nós já tínhamos um algoritmo de localizar carros e fazer rota. Nós contratamos um algoritmo de roteador, de rota, da Universidade Estadual do Ceará, do professor Cleiton, né? Professor Clécio. Nós tínhamos já um mapa, certo? E a gente tinha uma espécie de Waze. E nosso fotossensor dizia velocidade média, dizia um bocado de coisa. Pois bem, então, não funcionou por quê? Primeiro, o Estado não financiou. Nós fomos a uma entidade do Ceará que tinha 2%, tem 10% do orçamento para inovação. Pô, você chega no cara, pergunta se a mãe é casada, se o avô era casado, certo? Pergunta. É difícil, cara. Difícil. Muito difícil. Entendeu? Então, eu estive também, não fazendo cursos grandes, mas cursos de um mês, eu sempre tenho feito. Ultimamente não fiz, mas vou voltar a fazer. Passar em Harvard. Pô, qualquer cara que tem uma ideia, vira. O cara tem uma ideia de fazer um Waze. Quando você precisa de $300 mil, tá aqui.
terminou o ano, 6 meses, apresenta, e agora? Está quase pronto, precisa de quanto? Agora precisa de mais $1 milhão. E vem. Aí depois pega a universidade, que vê que aquela ideia é boa, e diz, investidores do mundo todo, abre o capital. Então, você tem empresas que não faturam nada de capital aberto. Puxa vida, olha que coisa fantástica. Aqui você vai abrir empresa de capital aberto, meu amigo, é dificuldade. Tem que publicar em jornal vagabundo, e você é obrigado a publicar. Tinha. Nosso amigo, nosso grande presidente, cortou essa brincadeira. Você publica, quem quiser vai atrás do seu balanço. Não tem que publicar mais jornal nenhum. Dinheiro não tem. O Glaudezon que está nos ouvindo, porra, nós estamos precisando agora de um aporte de capital para investimento no DENIT de R$15 milhões. Dificuldade enorme, rapaz, dificuldade. É balança, é garantia real, e o governo dizendo, tem dinheiro para micro e pequena empresa. Mentira. Eu li esta semana agora que o presidente Sebrae falou, 90%, um pouco mais, 90% das micro e pequena empresas não conseguiram pegar um centavo do banco. Aí o Estado, o governo, fica dizendo, tem dinheiro, coisa nenhuma. Quando o coitado vai lá, ele pede atestado, certando o casamento da mãe, certando o casamento do pai. Tá certo? Então esse ambiente para inovação, mas você pode inovar no ambiente desse? Não pode. Então, existe sim. Existem espaços onde houver menos regulamentação do Estado, existe espaço onde houver dinheiro com mais facilidade. Porque dinheiro tem muito aqui no Brasil, você sabe disso. Se você criar um frigorífico, certo? Um Frivaca, você criar um frigorífico chamado Frivaca, tá certo? Aí vai lá nos amigos, o cara for amigo do rei, meu amigo tem dinheiro pra caralho. Tá? Mas vá, pegar um Urubu Ecopark, que é o meu parque lá no Ceará, está com 2 anos no BNB, eu já fiz BNB, está 2 anos no BNB, atenção pessoal do BNB, 2 anos pedindo a minha leca de R$500 mil, e todo dia tem uma dificuldade. Como é que vai inovar? Então, esta ambiência, falta no Brasil isso, falta mais garra do Estado. Eu até acredito que o banco que eu citei agora, que os gerentes, os técnicos, têm a boa vontade. Mas são tantas as amarras que esses caras têm, o cara não é nem doido. Eu assinei esse projeto aqui. O cara, Urubu, nome feio, negócio de Urubu, isso é nome de parque. Pronto, o cara não gostou do nome já, não gosta. Eu consegui 12 milhões para o Glaudezon, para botar no DENIT, negócio de pardal, o presidente disse que ia acabar com esse negócio. Porra. Você tem um presidente, que eu votei nele, tá certo? Esse negócio de pardal, isso aqui, complica a vida da gente. Complica. Né? Bom, então, esta ambiência da inovação, considerando inovação, não só o caráter de colocar a roda na carroça, mas ter rodagem para botar na carroça, ter mercado para colocar em cima. Aí você faz inovação, põe as rodas na carroça, certo? Aí chega ali na esquina com a sua mercadoria, aí para no posto fiscal, o Estado faz você desmanchar a carroça, tá certo? Você passa 3, 4 horas ou dias, às vezes, para no posto fiscal. Quando nós da TI sabemos disso, isso poderia ser 100% automatizado. 100% automatizado. Mas não, o Estado está aí. O Estado é um feudo. Ninguém quer largar o osso. Vemos agora a situação agora do Covid. Os meus executivos estão todos com 50% de acordo, até voltar à normalidade. Tá certo? Então, e o Estado? Cadê o Estado que cortou 50% do salário deles? Cortou nada. Pelo contrário, até vi, não sei se é fato, se é fake, que alguns, por estarem trabalhando em casa, e estão trabalhando mais do que... Estão recebendo 15% de abono a mais. Papo furado. Meu funcionário, muitos deles estão recebendo... Em funcionário eu não contei salário, mas meus executivos, como Glaudezon e outros, Zaru e etc. Estão faturando 50% e estão trabalhando mais. Por quê? Porque acreditam na ideia, acreditam na empresa. Tá certo? Na empresa. Estão trabalhando de madrugada, não vem conta de orelha não, porque querem ver a coisa funcionar. E vai funcionar. Então, doutor Marcelo e demais amigos que estão nos ouvindo, a inovação ela tem que ser completa. A inovação só termina na hora que você pega uma mercadoria que você não podia levar porque não tinha roda, passa a rodagem, que você rodava 10 km, agora pode rodar com a carroça 100 km, porque ela tem roda,
E essa mercadoria chega lá e ela faz as pessoas mais ricas, as pessoas mais felizes, ela gera riqueza, gera felicidade. É inovação. Se ela ficar na prateleira, não é inovação. É história de carochinha para enganar bobo, enganar banca de universidade para pegar diploma de MBA ou de doutorado. Na minha opinião. Mas é isso mesmo, perfeito. Se volta dentro desse viés aí que o senhor falou, nessa linha aí do Covid, dessa situação que nós estamos vivendo hoje, né, numa visão da TI, que o senhor conhece muito bem, é da área, TI junto com gestão. Vamos ter na visão do senhor, estamos tendo uma evolução? E muito, cara, e muito. Esse Covid, ele é real. Se ele é tão letal quanto se diz, não sei, não é minha área para se colocar, mas, meu amigo, os processos estão se mudando. O mundo está mudando, tá certo? Nós estamos aqui hoje fazendo essa live aqui, por causa da Covid. Ontem, sexta-feira foi. Eu fiz uma reunião com um grupo de ex-presidente do SIC, Centro do Estado do Ceará, do qual eu tive a honra de ser presidente. Era o aniversário de um amigo nosso, hoje secretário de Estado. Nós, cada qual, pegamos nossa mesinha, colocamos um desses chats, acho que foi Zoom, não sei qual foi. Estava lá 15, 20 pessoas tomando uísque, tomando cerveja, tomando água e batendo papo. Fantástico. A senhora, minha mãe, faleceu na sexta-feira, às 13h30. Eu liguei foi sábado. Liguei para conseguir uma passagem. Só tinha o voo da Gol que saía daqui às 22 horas. E eu tinha que pegar meu filho que estava chegando no Ceará às 21. Saía às 22 horas. Só ia chegar em Fortaleza às 9h30 da manhã. Para eu pegar um carro e ir para Guaraciaba, mais 5 horas de viagem. Para chegar lá depois de noite não dormida, às 15 horas. E atrapalhar o enterro. Porque o enterro tinha que ser feito em função do Covid. Todo mundo que morre tem tantas horas para ser enterrado. Não fui. Não fiquei com remorso, porque assim, eu acho que as pessoas têm que ser cuidadas e amadas enquanto vivas. Depois de não vivas, que não morrem, só morrem quando a gente esquece delas, você não tem remorso por mim. Bom, mas pela primeira vez, sem querer, nunca passou pela cabeça de eu participar de um velório, de um enterro, pela internet, cara. Fiz até discurso. Que coisa. Olha só. Então, dentro da sua pergunta, Marcelo, sim, a gestão. Alguém teve a ideia de fazer gestão. Quem não pode vir para cá, vamos disponibilizar aqui a câmera, um celular, para colocar as pessoas que querem estar aqui no enterro. Vamos acompanhar o caixão até o cemitério, que lá de casa dá pé a pé. Certo? Então, assim, a TI tem revolucionado muito a própria gestão. Certo? Hoje, com a Covid, eu estou quase convencido que eu não tenho que ir mais na foto sensora todo dia. Tenho. Certo? Faz tudo para o banco. Estou convencido que o meu pessoal meu pessoal de TI, não precisa ir todo dia à empresa. Eles são bons, eles sabem o que fazem, e nós temos ferramentas de gestão que conseguem medir a produtividade. Então, gestão e TI tem tudo a ver. Qualidade de vida, facilidades, né? Essa do enterro, eu fiquei, puxa vida, e me senti lá, me senti presente. Assim, uma coisa muito estranha, sabe? Muito louca, né? Mas é isso. Ninguém imaginava isso, né? Passar por isso. Ninguém imaginava. Né, doutor Marcelo? É isso mesmo. Seu Baltazar, temos 2 minutos aí, né? O papo muito bom, passa rápido. Né? Temos 2 minutos aí final. Queria o senhor deixar uma dica aí para a turma que está iniciando, a galera aí jovem que está pensando ideias, querendo montar uma startup. O que é que o senhor poderia, depois de muitos conselhos que o senhor já deu, gostaria de acrescentar mais algum? Mas apenas dizer o seguinte, acredite
como tem aqui o pessoal da Polícia Federal, aí do Lava Jato, follow the money, siga o dinheiro, eu diria para os empreendedores, follow the heart, siga seu coração, acredita na sua ideia. Ideia de jirico, o jumento vai voar, não interessa, o jumento vai voar, acredite nela. E arranja alguns malucos que acreditam nela também. E só os malucos acreditam nas grandes ideias, certo? Os normais não, preferem ficar aqui no chão, nada de jumento voar. Então, eu diria para vocês, jovens empreendedores, tá certo? Que empreender é uma cachaça. Hoje, quem tem dinheiro, que tem bom senso, não está investindo em nada, tá certo? Já o empreendedor, não, ele está pensando, está plantando árvores, está criando empresa de TI, está botando patrimônio, como eu botei, para poder salvar a empresa, não, que a empresa está bem, para poder empreender, para poder executar os contratos, por aí vai. Essa é a canção, tá? Esse é o mote. Siga o seu coração. E otimismo. O empreendedor pessimista, meu amigo, vai arranjar um emprego que é mais negócio. Aquele cara, não vai dar certo, não. Um sócio, não tem sócio pior do que o sócio pessimista. Eu não estou falando do sócio pé no chão. Você tem que ter o sócio pé no chão. Aquele cara que pega o empreendedor, que quer fazer cavalo voar, diz, porra, para um pouquinho, vamos fazer o cavalo correr pelo menos, mas não voar, porque... Então, esse sócio pé no chão é importante. Porém, o sócio pessimista vai dar certo, não, vai quebrar, etc. Fica difícil de trabalhar assim, né? Ok, meu amigo Marcelo? Então... Ok, seu Baltazar, muito obrigado. Obrigado aí por disponibilizar esse tempo, o tempo anterior, onde a gente fez o primeiro contato. Muito obrigado aí. Sim, eu peço desculpa por colocar máscara, porque, afinal de contas, nós estamos com Covid e vírus é coisa que a gente conhecia muito no computador, né, Marcelo? É verdade. Vírus, computador, invade todos, né? Vai rápido. Exatamente. Obrigado, seu Baltazar. Um abraço. Mas o maior vírus que nós temos é o vírus, digamos, da desconfiança, é o vírus do derrotismo, é o vírus da notícia ruim, é o vírus da fake news. Esse é que é o grande vírus desse país. E esse é o nosso grande problema. É como movimentar esse país maravilhoso, esse país grande. E um detalhe, eu falei de Estados Unidos, falei de Israel, mas o país bom é o país onde a gente tem nossa família, é aquele país onde nós podemos fazer a mudança. Porque, como eu recebi convite para os Estados Unidos em 1993, antes da foto sensores, eu ia para lá, talvez tivesse financeiramente melhor. Eu construí o quê no país todo? Quero construir no meu país. Quero fazer na minha terra. Esse aqui é o gostoso, é você pegar aquilo que você aprendeu, a sua capacidade de investir naquilo que você possa gerar riqueza. Você tem que ser menos egoísta, tem que ser mais sustentável socialmente. Essa é a minha opinião. Ok? Então, para todos vocês, boa noite, muito obrigado. Tá certo? E, Marcelo, depois eu vou mandar a minha conta corrente para você pagar o meu cachê. Tá bom? Sim, senhor, a gente desenrola. Abraço, seu Baltazar, um abraço, pessoal, que participaram aí. Até a próxima. Até a próxima segunda. E outra coisa, saiam de casa. Quando vocês virem aí, não saiam de casa, tem alguma coisa a ver com... Saiam de casa com máscara, saiam de casa com segurança, saiam de casa respeitando os demais. Aqui São José dos Campos, está todo mundo saindo, todo mundo responde, se afasta. Saiam de casa. Em casa, os pessimistas vão morrer de qualquer jeito. Abraço. Boa noite. Até mais. Boa noite.